Paz do Senhor para os irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 27. Diz assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis do que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis e estar em mim. Amém? Irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Temos falado aqui, batido na mesma tecla, a respeito da nossa vida terrena, né? Nós vemos aqui nessa palavra, se os irmãos atentarem bem já para o título dela, exortação à perseverança e o amor fraternal, a humildade e a santidade. Não é diferente. Nós devemos, é nosso dever, aliás, anunciar o Evangelho de Jesus como ele é, e ensinar para as pessoas, para aqueles que não conhecem Jesus e para aqueles que estão conhecendo, que já conhecem, mas estão conhecendo a cada dia, né, subindo um degrau, que nessa vida, nesse momento que a gente passa aqui na terra, servindo a Deus, a gente não está imune, nem, vamos dizer assim, blindado, que a gente não possa sofrer nenhum tipo de perseguição, dificuldade, luta. Não, muito pelo contrário. Temos falado aqui diversas vezes, citado os versículos, principalmente os versículos que Jesus costuma citar. Nós costumamos citar aqui, aliás, que no mundo nós teríamos aflições, e para a gente ter o bom ânimo, né? É interessante que quando nós vamos falar de sofrimento, o pastor Carlos sempre frisa aqui, ninguém quer sofrer. Isso é óbvio, né? Se eu perguntar aqui para os irmãos, quem quer sofrer, levanta a mão. É óbvio que ninguém vai sofrer, quer sofrer. Mas é interessante saber que nós não fomos chamados simplesmente para ser chamados discípulos de Jesus e tá tudo certo, tudo vai dar certo, é só vitória, tem sabor de mel e todas as outras coisas que o irmão já conhece. Jesus nos chamou primeiramente para nos perdoar, para nos dar vida. Tem sido falado aqui diversas vezes, irmãos, por cada um que sobe aqui nesse altar, a respeito de sofrimento, a respeito de santidade, a respeito de pureza, e como os homens de Deus que costumamos citar, como por exemplo o próprio autor aqui, a carta aos Filipenses, que é o apóstolo Paulo, como esse homem sofreu também. E por que é importante nós, como servos de Deus, anunciar a alguém que professa a fé em Jesus, que nesse mundo ele vai passar por lutas, vai passar por dificuldades, que ele vai ter nem sempre o aval das pessoas, nem sempre ele vai ter a aprovação das pessoas. É preciso avisar as pessoas. Por quê? O que os irmãos acham? Por que será que a igreja do Senhor, como o apóstolo Paulo está anunciando aqui, ele anuncia, que é o versículo que eu considero chave aqui dessa passagem, que nós somos chamados, que é o versículo 29, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Jesus, ele quer nos ensinar, e
estamos dentro da palavra, que nessa vida, que nesse momento, que em qualquer circunstância a qual nós servimos a Jesus, nós devemos nos preparar dia a dia para estar pronto para sofrer. Irmão André, essa palavra é uma palavra que não vai alcançar as pessoas, que é uma palavra de derrota. Não, muito pelo contrário. A Bíblia chega a dizer, ainda aqui no livro de Filipenses, o capítulo 1 também, o versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E Paulo obviamente está dizendo aqui, ele não está se referindo que da morte que eu e você vai ter que passar a qualquer momento da vida, seja por velhice, seja por uma enfermidade, seja por um acidente, não. Mas Paulo está dizendo aqui de antemão que o viver para ele é Cristo e o morrer é ganho. Ele está dizendo que a qualquer momento as pessoas, o inimigo da alma dele, as pessoas que odiavam Paulo pelo fato de Paulo anunciar o evangelho, de sair de perseguidor para perseguido, essas mesmas pessoas perseguiam Paulo ao ponto de Paulo, muitas das ocasiões, entre elas as cartas que ele escreveu, ele estava preso. Pessoas odiavam Paulo. O diabo que estava por detrás de tudo isso odiava o nosso irmão Paulo. É por isso que ele está dizendo aqui que para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele está dizendo para a igreja dos Filipenses, isso eu acho muito lindo, que o viver para ele em Cristo é muito bom. O viver para ele é para Jesus, ou seja, enquanto eu estiver em vida, eu vou temer a Deus, vou servir a Deus, vou andar na santidade de Deus. E se eu morrer, que eu estou sujeito a morrer a qualquer momento, que estão querendo na minha cabeça, para mim é ganho, que eu estou com a minha vida no altar. Eu vou ser salvo, eu tenho uma coroa preparada para mim, como ele disse lá a Timóteo. E sabe o que me chama a atenção mais ainda, irmãos? Que quando nós vemos o apóstolo Paulo falando isso, aí a gente vai para o versículo 27. Ele fala aqui para a gente no versículo que eu acabei de ler, que é o 21, que o viver é Cristo. O que é para Paulo viver em Cristo? O que é para nós hoje, em pleno ano de 2018, irmãos, viver em Cristo? O que é para nós nesse tempo, nesse período que nós esperamos pela vinda de Jesus? O que é para nós viver em Cristo? Eu falei aqui na semana passada, no culto de quarta-feira, eu falei para os irmãos que Deus ele quer um povo santo, zeloso e de boas obras. E esse povo que é zeloso, que procura agradar a Deus, ele procura ao máximo possível. Não digo isso como por soberba do povo de Deus, que o povo de Deus é soberbo, só eles estão certos, a gente ouve muito isso, mas muito pelo contrário. Se nós estamos aqui na casa do Senhor e anunciamos a palavra de Deus como ela é óbvio que não vamos agradar a todas as pessoas, não vamos agradar a todo ser humano, porque nem todo ser humano, irmãos, ele está disposto a largar o seu egoísmo, largar o seu querer, as suas vontades carnais, seus desejos carnais, por amor a Jesus Cristo. Porque infelizmente o diabo colocou e criou na mente das pessoas um negócio chamado religião. É um gancho da semana passada mesmo. E isso, para muitas pessoas, as pessoas acham que para viver, para ter uma vida correta, basta a pessoa ter um bom emprego, ter um bom salário, ser de repente casada, de repente ter um bom carro, uma bela casa e ter uma religião. Só que não é isso que a Bíblia nos ensina, porque nenhum religioso vai ser salvo. Jesus, irmãos, ele está acima de religião. Jesus, ele está acima de qualquer tipo de, vamos dizer assim, rito humano. Irmão Adriano, mas você está em pleno um culto dizendo que Jesus não está em pleno um rito humano? Entenda bem, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele está presente, diz a palavra. Mas entenda bem também, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, há uma diferença em dizer que está em Cristo e está realmente em Cristo. Paulo está dizendo aqui, eu vou repetir novamente, porque para mim o viver é Cristo. Paulo está dizendo, aí a gente pega o gancho e vai para o versículo 27, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo,
para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, para os crentes daquela igreja ali, aos filipenses, e para nós, que nós devemos andar dignamente como um servo de Deus, uma serva de Deus deve andar. O Senhor, em diversas ocasiões, e tem a ver com o que estamos falando aqui, quando Ele levantava alguém, seja um profeta, seja um rei, seja um servo de Deus, Deus Ele sempre procurava dar as mesmas instruções. Quais eram as instruções, irmão Adriano? Olha, esforça-te, tem bom ânimo, medita na minha palavra de dia e de noite, dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que o seu caminho venha a ser próspero, venha a prosperar, você venha prosperar. Por que Deus Ele fez questão de falar, irmãos, para todas essas pessoas, homens, mulheres, que iam de repente receber uma responsabilidade? Isso serve para nós, para a gente meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, para que o nosso caminho prospere. Deus Ele quer que o povo dele ande baseado na palavra de Deus. Ele quer que a nossa vida, e a gente pega o gancho que eu falei também na semana passada de Abraão. Abraão, quando Deus Ele faz diversas promessas para Abraão, fala para Abraão sair da terra dele, Abraão sai mesmo não sabendo para onde iria. Deus Ele enxergou em Abraão, vamos dizer assim, esse mesmo versículo que eu li para os irmãos, que Deus Ele quer um povo zeloso, santo e de boas obras. Abraão, ele se desviou do mal. Abraão, irmãos, ele andou da maneira que Deus queria que ele andasse. Então por isso que Deus, quando faz as promessas para Abraão, e tem a ver com o que estamos falando aqui, ele pensou, olhou para frente, assim vamos dizer, da maneira que só Deus sabe olhar adiante, um olhar acima de tudo, irmãos, que vê não agora, mas vê o depois, o futuro, o que vai acontecer, que não vê a luta, mas vê a vitória depois da luta. Esse mesmo Deus olhou para Abraão e viu uma grande multidão, e essa grande multidão se separando, se desviando do mal, fazendo a vontade de Deus e dando crédito ao nome de Jesus, que esse é o principal intuito. E esse povo que faz menção para o nome de Jesus é o povo que se separa, é o povo que é zeloso, é o povo que, agora o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que quer se portar dignamente diante de Deus, que quer se portar diante de Deus em santidade, em pureza, em novidade de vida. Olha só isso, irmãos. E quando Paulo está falando isso, para a gente se portar dignamente, um cristão verdadeiro, ele vai andar dignamente fazendo a vontade de Deus. Parece ser cansativo, porque sempre é falado as mesmas coisas, mas se o Espírito Santo ele fala para nós as mesmas coisas, é porque ele quer que a igreja se aplume cada vez mais diante da sua vontade, do seu querer. Aleluia. Vamos lá. Aqui no versículo, ainda no versículo 27, o apóstolo Paulo faz uma menção também de algo que é importante a gente citar aqui. Eu sei que a hora já está indo embora. Ele fala para os crentes de Filipenses ali, os filipenses, a se portar dignamente, certo? Aí a gente vai para a parte B, ele fala, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito. Paulo está dizendo aos filipenses, olha, é como se Deus estivesse dizendo para os membros, para o obreiro, de uma maneira assim, os irmãos vão entender o que o Espírito Santo quer falar. Olha, vocês não devem obedecer, fazer a vontade de Deus quando vocês me verem. Olha, vocês não devem fazer a vontade de Deus quando eu estiver aí na cidade de vocês. O que Paulo está nos ensinando aqui? Ele está dizendo para nós também,
Eu não vou fazer porque o pastor não vai gostar. Eu não vou fazer porque o pastor proibiu de fazer. Eu não vou fazer porque a igreja não concorda. Se nós tivermos ainda esse pensamento ridículo, eu vou dizer assim, ainda não somos convertidos. Quem é mudado, volta para a pregação de quarta-feira. Ele vai obedecer pastor, ele vai obedecer as regras da igreja, porque ele já está transformado, ele já está mudado. Então, para ele obedecer, é algo natural, irmãos. Você não precisa amarrar a pessoa para ela obedecer, já sai dentro dela a obediência. É por isso que eu falo, meu irmão, também. Igual teve uma certa feita, não vou falar quem é, não é daqui da igreja. Eu fui pregar num lugar, tem a ver com o que estamos falando aqui. Faz muito tempo. Eu acho que eu nem era casado com a Michelle ainda, não tinha Felipe, não tinha. Casado é óbvio, né? É óbvio, né? E lá no culto eu lembro que Deus mandou uma palavra assim. Não direcionou para quem que era, mas Deus falou assim: tira as músicas mundanas do seu celular, que Deus ele está vendo, não é só o pastor pode não ver, mas Deus está vendo. Amém, glória a Deus, aleluia. Saí, aí uma certa feita, eu estava indo no mercado, aí eu ouço um som bem alto, irmão, que estava um costuminho demoníaco, né? Eu vou dizer demoníaco porque se tivesse pelo menos com aquelas, sabe aquelas caixinhas de som portátil, recarregável, tava um costuminho, ainda deve estar em alguns lugares. Eles vinham com aquele som, então um som forte aquilo, né? E eles vinham com aquelas funk, um monte daquelas porcariadas. Se tivesse vindo com louvor, olha, aceita Jesus, é bênção, né, irmãos? Mas algo para perdição. Aí eu ouço, antes de, tava virando a esquina ali da rua Correia de Lacerda, né? Correia de Lacerda. E entrar na Monsenhor, eu já ouço aquele som bem alto. Aí eu fiz, quem é o maluco que tá vindo com som desse jeito, né? Pensei comigo, né? Aí quando eu olho, é um irmão da igreja. Aí foi até engraçado, irmãos. Vamos dizer que aqui é a caixa de som. Tava ele mais uns dois. Aí já parou rapidamente. Pastor, não sou eu que estou ouvindo. Aí todo desesperado, como se eu fosse Jesus. Aí eu falei assim: não, você não tem que dar satisfação para mim. Porque antes de você fazer algo, você tem que primeiro temer a Deus. O que mandando, o que está querendo dizer? A pessoa veio querer, mostrar para mim, na ocasião ali, olha, não sou eu, todo desesperado, mas era a pessoa que estava ouvindo. Eu não vou pegar um pedaço de pau, irmãos, e bater naquela pessoa, seu rebelde, olha isso, vou indo música mundana, que ridículo, é por isso que você está assim. Não, nenhum momento, irmãos, quem somos nós? O apóstolo Paulo, ele chega a dizer para Timóteo: exorta com toda longanimidade. É igual a educação de um filho. Você dá um tapa no bumbum do seu filho, por algo que ele fez, daqui a 5 minutos ele vai fazer de novo. A gente tem que ter a paciência de exortar ele de novo. É a mesma coisa na igreja. Você fala. Irmão, se converte, santidade, lê Bíblia, para de ver porcaria, faz isso, faz aquilo, aí entra por aqui e sai por aqui. O que Paulo está dizendo? Não é porque eu vou estar hoje na cidade, vou estar na igreja, vocês vão estar me vendo, que vocês devem mostrar a aparência de santidade, de pureza. Faça isso de espontâneo. Aí pegando esse caso que eu contei para os irmãos, essa pessoa não está atingindo a mim, irmão Adriano. Quando alguém desobedece, tem a ver com essa palavra aqui, está indo além da desobediência do nosso pastor. Porque a pessoa, nós estamos aqui, é igual estamos vendo sempre aqui na escola dominical, que por mais que o sacerdote, está sempre falando de sacrifício aqui as últimas 2 lições, por mais que o sacerdote fosse um homem de Deus, santificado, tivesse discernimento, muitas vezes ia chegar pessoas
estamos falando sempre isso aqui na escola dominical, que às vezes estava com, vamos dizer assim, uma má intenção em entregar o sacrifício. E às vezes o coitado do sacerdote, que era um homem de Deus, mas ali na ocasião recebeu. A gente está falando do sacrifício perfeito, tá? Para os irmãos entenderem, referente à escola dominical. É por isso que Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus não tem mancha, Ele não tem mácula. Deus aceitou o sacrifício dele na cruz do Calvário e Ele nos perdoou através de Jesus. Mas para os irmãos entenderem, a gente ensina, é nosso dever ensinar, é nosso dever falar. Se a pessoa às vezes está persistindo em errar, não deve simplesmente, estou com medo do pastor, do fulano. Não que não deve, não é isso, falta de respeito, muito pelo contrário, que a Bíblia nos ensina a obedecer os nossos pastores. Isso é óbvio. Não vamos entrar e dizer, a irmã Adriana está dizendo que não é para obedecer. Misericórdia, que aí eu já estou contra a palavra de Deus. Temos que obedecer, mas antes, a pessoa que é mudada, ela não vai obedecer o pastor porque é o pastor, ela vai obedecer porque ela entende como servo de Deus, como a serva de Deus, que ele foi levantado por Deus para ser responsável por um rebanho e vai ser cobrado de uma maneira terrível. Terrível. Então, irmãos, isso é para nós. Eu sei que tem crente, tem muito crente rebelde, é bem verdade disso. Mas a gente tem que ter, principalmente nós obreiros, a gente tem que ter às vezes paciência, respirar, ser longânimo, como o apóstolo Paulo falou, e ensinar como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não estou dizendo que a gente não deve exortar, muito pelo contrário, misericórdia, mas ele está dizendo, olha, sejam obedientes na minha presença, fora da minha presença, se eu estou ausente, se eu estou presente, sejam obedientes, porque a sua santidade não é para mim, Paulo, é para Deus. Irmãos, o que nós fazemos, seja na casa do Senhor, seja a nossa vida de oração, seja a nossa santidade, os frutos do Espírito, não é para nós, por o fato de a gente se engrandecer, aquele ali quer se aparecer, aquele ali quer ir para o culto toda hora. Não, é para Deus, é para Deus. Tem gente que, eu já falei isso aqui, tem gente que interpreta mal a gente às vezes. Só vai, é crente demais, é radical. Não, é zelo, irmão, é temor. É que a gente reconhece o que Deus fez na nossa vida e quer transmitir isso para as pessoas. É só isso. Quando nós vemos um irmão como Paulo dizendo, faça isso, faça aquilo, ele não está dizendo, jogando palavras para o ar, mas ele está dizendo, olha, façam isso, Deus mudou minha vida, Deus me transformou, Ele pode mudar a sua, Ele pode te transformar, aleluia. O Evangelho transforma ainda, igreja, Ele transforma, aleluia, glória a Deus. Olha, irmãos, a gente às vezes prega com o coração apertado assim, porque a gente queria, se eu tivesse esse poder, não sou Deus e tudo é na mão de Deus, se a gente pudesse pegar cada versículo, socar assim no coração das pessoas, engole esse versículo, mastiga para você ser mudado, mas a gente não pode, não é por força, não é por violência, e a gente vai pregando com todo amor, para que as pessoas venham ser salvas. Dói, mas dói, irmãos, a gente fica com o coração apertado com isso. Versículo 28, que a gente já está encerrando, né? Em nada vos espanteis do que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo isso, é para nós também, tem a ver com o que falamos semanas passadas. Podem falar mal da gente, é careta, é quadrado, é radical, tá fanático, birutô, fizeram a lavagem na cabeça, deixem falar. O importante é que a gente não resiste, porque o nosso ego já foi embora, e tem que ir embora cada dia, para que Cristo viva dentro de nós, irmãos. Mas a gente não resiste mais ao Espírito. A gente quer que Deus entre dentro de nós mesmo, more todos os dias até Ele voltar, para que a gente possa ser salvo.
E Deus está falando aqui para a gente não se espantar dos que resistem. Tem muita gente, e isso vale para nós também aqui, obreiro, pastor Carlos, irmão Cleito, tem muita gente que vai resistir ao que a gente fala. Tem muita gente, eu sei que os irmãos já passaram por esse tipo de experiência. Faz isso, não vou fazer, eu já conheço a palavra. Isso aí que você está falando eu já conheço. Já vem você com essa conversa. Crente é tudo igual. Fizeram a lavagem na sua cabeça também? Está ouvindo, irmãos? Para a gente não se espantar, não se espante, que vai ter gente que vai resistir à palavra de Deus. Aleluia. Mas para eles, a nossa vida com Deus é como se a gente estivesse na perdição. É como se a gente estivesse, num tráfico de drogas. Isso para as pessoas porque eu me recordo quando eu aceitei Jesus, minha mãe entrava no meu guarda-roupa quando eu estava trabalhando, revirava tudo procurando o quê, irmão? Eu estava andando armado, com faca, com peixeira. Não, procurando Bíblia, DVD evangélico, revista de escola dominical. E ela escondeu essa minha Bíblia aqui, que eu já falei para os irmãos, num período de 4 anos mais ou menos. Mas para a honra e glória do Senhor, está aqui, Os irmãos já conhecem o testemunho da Bíblia aqui que Jesus devolveu. Aleluia. Para nós é salvação. Para eles é perdição, mas para nós é salvação. Irmão, se a gente está começando a ter inimizades, pessoa está se levantando e a gente está fazendo a vontade de Deus, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Ruim a gente está agradando todo mundo, Aí tem alguma coisa errada. E para finalizar, que a hora já foi, só tenho 3 minutos. Versículo 29, que eu falei para os irmãos que é o chave. Porque a vós foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, irmãos, nessa caminhada nossa, até Jesus nos levar, até nós partirmos para a glória, a gente vai sofrer muito ainda. A gente vai levar muita lapada nas costas. Irmão, a gente vai ser humilhado muitas vezes ainda. Mas eu tenho certeza, irmãos, que assim como Deus, Ele tem estado conosco, Ele vai continuar estando conosco até Ele voltar. Para que quando eu e você for tirado da gente o espírito de vida, o fôlego de vida, a gente possa ouvir naquele dia, vem para cá, escolhidos meus, aqui, entra na terra prometida aqui, aleluia. Esse é o maior prazer nosso, é a gente morrer, partir dessa vida aqui e ir para o céu, irmão, para o céu, aleluia. Não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Paulo está dizendo, vocês já ouviram falar no meu nome, quando não era crente. Vocês ouviram que eu lutava contra aqueles que se diziam cristãos. Só que agora, o poder de Deus toma conta de mim. E agora eu não consigo viver mais. Mas Cristo, Ele está dentro de mim. Dentro de mim só exala o cheiro de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então Paulo está dizendo para esses crentes, para eles não ter a mesma atitude que Paulo tinha na época que ele não era crente. Olha, ele está dizendo, vocês conhecem a verdade, vocês já ouviram falar do nome de Jesus, eu evangelizei vocês, agora é de vocês fazer a vontade de Deus, se portar dignamente, para que a gente possa naquele dia ser salvo. E entenda bem, você fazendo a vontade de Deus, você está livre, imune de dificuldade, de luta? Não, você vai padecer, você vai sofrer, mas tem de bom ânimo, porque o autor e consumador da nossa fé, irmão, chamado Jesus, Ele já venceu, aleluia, e Ele carimbou para nós, irmãos, a vida eterna. Você não precisa pagar promissória, pagar dívida de cartão para morar no céu, vai dividir em 100 vezes para poder ir, não, você vai morar no céu porque Jesus já pagou, aleluia, glória a Deus. E assim a gente vai levando, irmãos, mas que a gente venha, como o apóstolo Paulo nos ensina aqui nessa noite aqui, fazer a vontade de Deus,
São vários conselhos, né? Não se espantar para quem não quer ouvir a voz de Deus. Exortar com longanimidade. Viver em Cristo verdadeiramente. E nos acertar cada dia mais, irmãos. Ah, meu Deus, você é perfeito. Não, a gente tem que cada dia melhorar. Cada dia ver onde a gente está errando, como diz sempre aqui nas Santas Ceias. O versículo que está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. A gente tem que se examinar cada dia e ver aonde estamos errando para que a gente possa melhorar. E a gente possa morar no céu. Amém, irmãos? Amém? Então Deus abençoe os irmãos. Fico com essa passagem em nome de Jesus. Te agradeço a oportunidade.